Conselho de Administração da Suframa se reúne hoje. Na pauta, projetos de 600 milhões que deverão gerar mais de 900 empregos. A Assembleia aprova projeto que cria cartão social de R$200. Amazonas registrou mais de 1.660 casos de Covid nas últimas 24 horas. Brasil fecha terceiro trimestre com queda de 67% no setor aéreo. Cássio Marques é aprovado e assumirá a vaga de Celso de Mello no STF. Guerra da vacina. Bolsonaro desautoriza ministro da Saúde e suspende compra de vacina chinesa. A automação deve acabar com 85 milhões de empregos nos próximos 5 anos, diz relatório do Fórum Econômico Mundial. Papa Francisco defende casamento entre homossexuais. Trump abandona entrevista e ataca apresentadora. Motoristas de aplicativos são presos por matarem adolescente por vingança. Menor foi confundido com assaltante, não tinha passagem pela polícia. Um dos presos é candidato a vereador. Pistoleiros tentam executar homem que caminhava em rua do centro da cidade. Homem foi morto a tiros no Monte das Oliveiras nesta madrugada. É o Jornal da Manhã, 71 anos do ar, que está começando agora. 5h30. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável, céu parcialmente nublado e já choveu em áreas isoladas no início da madrugada. Mas o clima-tempo prevê apenas 8 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura aqui é de 24 graus e, assim como ontem, terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 74%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É quinta-feira, 22 de outubro. Chegamos aos 295 dias do ano. Faltam 71 para terminar 2020. É dia de São Gotardo Ferrini. Também é o dia do paraquedista. Dia do rádio amador. Dia internacional de atenção à gagueira. Dia da praça. Dia do enólogo e o Dia Mundial de Protesto contra o uso do eletrochoque. Hoje é o Dia Nacional da Cidade-Estado do Vaticano. Na mitologia egípcia acontecia o festival de Neit, Mãe dos Deuses. Esta é a edição 84.884 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 2 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 17 metros e 5 centímetros. Já havia enchido 8 centímetros. Com pouca visibilidade, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera por instrumentos desde os 4 minutos desta madrugada. 5h32 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplasta Itamar Jardina. Tivemos uma interrupção de energia elétrica por volta de 5h15 da manhã de hoje. E a Rádio Difusora, como sempre, operando com sua unidade de eletricidade e o seu gerador. E logo depois desta interrupção, o fornecimento foi restabelecido. Portanto, entre 5h15 e 5h25 da manhã, tivemos uma interrupção no fornecimento de energia elétrica aqui no sítio histórico da cidade, na Avenida Eduardo Ribeiro, edifício Palácio do Comércio, 19º e 20º andares. O feriado do aniversário de Manaus neste sábado irá afetar o horário de funcionamento do comércio na capital. A FEComércio divulgou como ficarão os horários do comércio varejista e atacadista nesta data. De acordo com a entidade, o comércio na região do centro deverá funcionar de 9 às 13 horas, conforme o horário sugerido. Os supermercados da capital devem manter os horários normais de funcionamento. Os shoppings, em sua maioria, abrirão normalmente às 10 horas da manhã, exceto o Plaza, que abre às 14 horas. A Amazonas Filarmônica volta ao palco do Teatro Amazonas para apresentar o concerto Mozart Quartetos nesta quinta-feira, às 20 horas. O evento gratuito tem agendamento pelo Portal da Cultura. O Teatro Amazonas funciona com 50% da capacidade e adotou todos os protocolos de segurança e saúde em prevenção à Covid-19, como o distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos e aferição de temperatura na entrada do espaço. O uso de máscara, é bom lembrar, é obrigatório. Sebrae e Prefeitura realizam ação de crédito emergencial em Iranduba.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, Sebrae Amazonas, com a parceria da Prefeitura de Iranduba, iniciou ontem a coleta de documentos para a última ação de crédito emergencial deste ano no município. Os financiamentos devem ser concedidos pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, até o início de dezembro próximo. A ação de crédito contempla microempresas, microempreendedores individuais, os MEIs e autônomos, com empréstimos que vão de 5 a 21 mil reais, como explica a consultora do Sebrae, Josana Siqueira. O teto máximo para o financiamento é até 21 mil. O autônomo e o MEI, ele paga 6% de juro ao ano. Banco nenhum faz isso, só a FEAM. Hoje é o menor juros do mercado. O MEI, ele pega 8 mil reais, o autônomo pega até 5 mil e a microempresa pega até 15 mil. O Sebrae já trabalha muitos anos com a FEAM, desenvolvendo esse trabalho em parceria para estar ajudando os empreendedores e também autônomos que queiram abrir o seu próprio negócio. Os MEIs, microempresários e autônomos interessados na ação de crédito devem procurar a Secretaria de Administração e Planejamento de Iranduba, atrás da Câmara Municipal, até o dia 30 deste mês, das 8 às 14 horas. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h35 em Manaus. O Jornal da Manhã traz informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manacapuru, por meio da Secretaria de Educação CEMED, estará realizando a partir de hoje, 22 de outubro, a segunda entrega dos kits de alimentos da merenda escolar aos alunos da zona urbana e rural do município. A merenda escolar é um complemento alimentar necessário aos alunos, principalmente nesse período atípico de pandemia. Para assegurar o cumprimento da lei, uma autorização judicial foi expedida pelo Poder Judiciário a fim de evitar qualquer especulação política. O secretário de Educação, professor Raimundo Conde, dá mais detalhes sobre a entrega dos kits. Nós vamos entregar a segunda etapa agora, né? Estaremos fazendo a entrega dos kits para os alunos da zona urbana, juntamente com as apostilas das aulas em remotos, no qual nós estamos trabalhando, em cada escola. Cada gestor de escola irá informar o horário de entrega. E a partir do dia 27 será para os alunos da zona rural. A medida cumpre a Lei Federal 13.987, de 7 de abril de 2020, que autoriza a distribuição de alimentos comprados com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. E é de responsabilidade nossa entregarmos a merenda escolar dos nossos alunos. Conde fez questão de frisar que o recurso do PNAE é somente de 0,22%, aliás, 0,22 centavos por aluno no ensino fundamental. A CEMED, por meio do Programa Municipal PROMAI, entra com o complemento para que seja possível atender a todos os alunos do Sistema Municipal de Ensino. Cerca de 17.233 kits serão entregues com referência à merenda dos meses de setembro a janeiro de 2021. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 5h37 em Manaus. Com bolsas integrais de 100% e parciais de 75% e 50%, a Prefeitura de Manaus encerra as inscrições para o processo seletivo 2021 do programa Bolsa Pós-Graduação às 23h59 desta sexta-feira. As inscrições e o edital completo estão disponíveis por meio do site www.bolsa.manaus.am.gov.br. As vagas são ofertadas para ingresso no primeiro semestre de 2021. O governador Wilson Lima assinou nesta quarta-feira no auditório da Secretaria de Produção Rural, no Japim, decreto de nomeação dos 227 aprovados no concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado, realizado em 2018. Os profissionais atuarão nos 62 municípios do Amazonas e serão lotados conforme o polo de aprovação em uma das 66 unidades locais do IDAN na capital e no interior do estado. A Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas determinou que os oficiais de registro civil passem a informar ao Ministério Público e à Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas
o registro de crianças cujas mães têm idade inferior a 14 anos. A determinação constante do provimento 380/2020 é assinada pela Corregedora-Geral de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha. O Amazonas registrou 1.669 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira e o total de infectados subiu para 154.465. O número de mortes chegou a 4.371, com mais 15 óbitos contabilizados, sendo 10 ocorridos nas últimas 24 horas e 5 confirmados após investigação. Os dados constam do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. O número de pessoas recuperadas da doença chegou a 131.681. 2 secretários estaduais da Saúde do Amazonas pediram exoneração dos cargos nesta semana. A Secretaria de Estado de Saúde informou que o médico Thales Skin Cariol, da Secretaria Executiva de Assistência da capital, e o enfermeiro Moab Amorim, da Secretaria Adjunta de Urgência e Emergência, pediram exoneração por motivos pessoais. 6h40 em Manaus. O Conselho de Administração da Suframa realiza nesta quinta-feira às 10h30 a sua 294ª reunião ordinária, com o objetivo de avaliar uma pauta contendo 20 projetos industriais e de serviços, sendo 7 de implantação e 13 de ampliação, atualização ou diversificação, que totalizam investimentos previstos de 587,2 milhões e a geração de 924 postos de trabalho nos 3 primeiros anos de funcionamento na Zona Franca de Manaus. Em função dos cuidados necessários ao enfrentamento da pandemia ocasionada pela Covid-19, o evento será realizado por meio de videoconferência e poderá ser acompanhado em tempo real no canal oficial da Suframa no YouTube, no www.youtube.com/Suframa News. A reunião será presidida pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e contará com a participação do superintendente da autarquia, Algacir Poussin, bem como de conselheiros integrantes de diversos ministérios, representantes de entidades de classe e parlamentares, entre outros. Um vídeo institucional que divide o cotidiano da população entre o antes e o período da pandemia abriu a sessão plenária desta quarta-feira na Câmara Municipal de Manaus. O objetivo da Casa Legislativa foi homenagear o aniversário de 351 anos da capital amazonense, que será comemorado no próximo sábado de forma diferente, com uma reflexão sobre o que é considerado o novo normal, principalmente para uma cidade que tenta se reerguer dos problemas provocados pela doença. Após a exibição do vídeo, o presidente da Casa Legislativa, Joelson Silva, do Patriota, fez referência ao assunto, reforçou os cuidados básicos que todos devem ter e até sugeriu um dia de oração para a data festiva em solidariedade às famílias das vítimas. O prefeito Arthur Neto, do PSDB, durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira, comentou o mais recente posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a intenção de não comprar a fórmula desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan contra a Covid-19, a vacina Coronavac. Ao ser questionado em relação à compra da vacina, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, criticou a postura do presidente e reafirmou o interesse da prefeitura em adquirir as doses. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI da Saúde foi entregue na manhã desta quarta-feira à Procuradoria da República do Amazonas. A apresentação de todo o material obtido durante os 120 dias de trabalho da comissão foi realizada pelos deputados estaduais delegado Péricles, do PSL, e Fausto Júnior, do PRTB, presidente e relator da CPI, respectivamente. Conforme os parlamentares, o procurador-chefe Tiago Correia assegurou dar o devido encaminhamento no sentido de aprofundar as investigações iniciadas no âmbito do legislativo. A pedido do senador Eduardo Braga e dos demais parlamentares federais do Amazonas, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes da Economia corrigiram o decreto 10.523 de 19 de outubro de 2020, que fixa definitivamente em 8% a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI para os fabricantes de concentrados de refrigerantes presentes na Zona Franca de Manaus. A retificação publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União faz referência a uma classificação técnica que distingue a produção de concentrados da Zona Franca de Manaus das demais indústrias do mesmo setor que atuam
nas outras regiões do país. A medida assegura assim a vantagem competitiva do segmento e da extensa cadeia produtiva mantida por ele no interior amazonense, com produtores de guaraná e cana-de-açúcar, entre outras culturas. O governador Wilson Lima comemorou nesta quarta-feira a decisão que garante a geração de emprego e renda. Isso é muito importante para o estado do Amazonas, é a garantia do presidente da República que a gente vai voltar aos 8%, isso é a garantia da permanência dessas empresas do setor de concentrados e também da geração de emprego e renda. Então aqui, os nossos agradecimentos ao presidente Jair Bolsonaro pela sua sensibilidade, pela maneira diferente como ele tem olhado para o estado do Amazonas e também tem ajudado na proteção da Zona Franca. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou nesta quarta-feira por unanimidade o projeto de lei do governo do estado que cria o cartão social. Com o recurso, famílias já cadastradas devem receber 3 parcelas de R$200 entre janeiro e março de 2021. A base governista afirma que o novo cartão social será uma forma de socorrer famílias carentes nesse período de pandemia, após o fim do auxílio que vem sendo oferecido pelo governo federal. De acordo com o governo, a medida visa principalmente a segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade, garantindo a aquisição de alimento pelas famílias mais necessitadas. No projeto de lei, o governo explica que os recursos necessários ao cartão social virão do ICMS sem qualquer ônus para o consumidor. Polícia. Um adolescente de 17 anos assassinado por suspeita de cometer um assalto contra um motorista de aplicativo em Manaus não teve participação no crime conforme investigações da polícia. Nesta quarta-feira, 3 homens da categoria foram presos por suspeita de envolvimento na morte. A prisão dos 3 motoristas de aplicativo por suspeita de homicídio e ocultação de cadáver aconteceu por meio da Operação Nêmesis da Polícia Civil. O crime teria sido cometido por eles por vingança. De acordo com o delegado Charles Araújo, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, no dia 21 de junho deste ano, a irmã do adolescente, uma mulher de 27 anos, compareceu à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Ela informou que o irmão dela havia sido sequestrado. A mulher contou que os vizinhos da família verificaram que um veículo com alguns homens estava rondando a casa da família. Segundo Araújo, eles estavam atrás de pessoas suspeitas de terem praticado roubos contra um deles. A irmã da vítima relatou também que o adolescente não possuía ficha criminal e que foi confundido com outra pessoa. Durante as investigações, os policiais constataram que o adolescente não teve qualquer participação no roubo ao motorista de aplicativo. Foram presos 3 homens de 20, 29 e 33 anos. Um deles é candidato a vereador de Manaus. As prisões aconteceram nos bairros Tarumã e Nova Cidade, na zona oeste e norte de Manaus. Charles relatou que o corpo do adolescente foi localizado no quilômetro 30 da rodovia federal BR-174. Alberto Peregrini, bom dia. Um homem foi baleado aqui na Luiz Antoni durante a madrugada e o estado dele, como é que está, Peregrini? Pois é. Bom dia, Paulo Guerra. O estado dele é grave, Paulo Guerra. Ele foi baleado, trata-se do Isaías Rodrigues da Silva. Ele tem 41 anos de idade, Paulo, e como você bem colocou, levou bala aí na rua Luiz Antoni, na área do centro da cidade. Uma da bala, Paulo, acabou atingindo aí a virilha do camarada, que está hospitalizado ainda no 28 de agosto. O estado dele é grave. Pois é, os caras estavam em um carro e chegaram para matar, não é, Peregrini? Chegaram, Paulo, chegaram sem brincadeira, chegaram sem mais delongas, com pouca conversa, chegaram atirando para matar esse homem que chegou em estado grave ao 28 de agosto, levado por uma ambulância do SAMU. Seria um acerto de contas, Peregrini? Com todas as características, né, Paulo, até o presente momento, né? Muita bala e sem levar absolutamente nada da vítima. Ficou lá com celular, com relógio, com carteira, não levaram nada, só atiraram e foram embora. E os assaltos aonde, Peregrini? Tivemos algum assalto durante a noite? Nessa noite madrugada, felizmente não, né, Paulo? Mas os assaltos continuam acontecendo, Secretaria de Segurança também agindo, já tem aí policiais da Paisana, viaturas nas áreas onde mais acontecem assaltos, Paulo. A polícia está fazendo cerco sim para tentar diminuir esse número de assaltos. Peregrini, choveu no início da madrugada de hoje. Como é que está o tempo aí onde você se encontra? Nublado, Paulo Guerra. Estou a nossa unidade externa do Jornal da Manhã nesse momento, no estacionamento do pronto-socorro João Lúcio. Aqui é a Zona Leste, já choveu também para cá, Paulo Guerra, e agora temos um tempo nublado, um ventinho mais fresquinho, Paulo Guerra, e está nublado, parece assim que vai chover a qualquer momento.
Pois é, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, segundo informações do Infraero, operando por instrumentos desde os 4 minutos da madrugada de hoje. Não é 0 e 4, não, é 4 minutos da madrugada de hoje. Certo, Peregrino? Certo, Paulo Guerra. O Paulo Guerra dando aula aí. Negócio de 0 hora não existe, Peregrino. Como, Paulo? 0 hora não existe. Muita gente diz que horas tem, acabou. 0 hora. Pois é, eu não vi essa hora no relógio. Mas tudo bem, Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro, 28 de agosto. Como já dissemos, Paulo Guerra, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, que levou bala aí no centro da cidade. Deu entrada entre a vida e a morte. Entretanto, graças às ações dos anjos da vida, Paulo Guerra, esse homem já não corre risco de morte, está internado, mas o estado dele ainda requer muito cuidado. Ele foi baleado na área central da cidade. Estupro. Um jovem, um malandro de 21 anos foi preso, Paulo Guerra, após estrupar a própria vizinha de 15 anos de idade. O crime aconteceu no bairro do Parque 10 e, de acordo com a competente delegada Joyce Coelho, ela é especializada de proteção à criança ou adolescente, o suspeito invadiu o quarto da adolescente após cortar a tela de proteção da varanda. Que desgraçado, que bandido, que lixo, tomara que apodreça na cadeia. E mais de polícia, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, rocando as ruas, e mais uma vez patrulhamento, incursões em becos e vielas na cidade, acabou aí com prisão de bandido e apreensão de droga. O mesmo também fez o batalhão da Força Tática, Secretaria de Segurança como um todo, agindo na cidade, diminuindo a criminalidade. Incêndio. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma residência foi totalmente consumida pelo fogo. Isso aconteceu na rua Oswaldo Cruz, no bairro da Glória. Era pouco menos de 21 horas, Paulo Guerra, quando começou o incêndio. Esse incêndio, o fogo, logo foi se alastrando por toda a residência. O bombeiro chegou rapidamente, agiu rápido no local, e se não é a presença do bombeiro, o incêndio poderia ter se espalhado aí por outras casas. Um grande trabalho, mais uma vez aí, dos profissionais do Corpo de Bombeiros, que evitaram uma verdadeira tragédia a noite de ontem, lá no bairro da Glória. Era gente correndo com medo do fogo, desesperado, era gente correndo para um lado e para o outro, mas graças ao bombeiro, o fogo não se alastrou mais em outras residências. Agora há pouco, um atropelamento aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Eu já trocava figurinhas com o Itamar Jardina, que me passava detalhes dessa ocorrência, Paulo Guerra, de um atropelamento que aconteceu lá na rua Leopoldo Pérez, no bairro de Educandos. Um ônibus do transporte especial atropelou um homem. SAMU no local, muita gente ainda ali observando a situação desse grave acidente ocorrido agora há pouco no bairro de Educando. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, moradores do Conjunto Cidadão 12 estão pedindo melhor policiamento na área. E os profissionais da 26ª SECOM já foram comunicados para fazer um patrulhamento melhor, principalmente na área da Rua 8 e da Rua 10, do referido conjunto Cidadão 12. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Morte durante esta madrugada. Um homem até o presente momento não identificado foi barbaramente executado. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Monte das Oliveiras, mais precisamente na rua 20 de novembro. A vítima estava andando pela rua no momento em que foi abordado e posteriormente
assassinado. Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já esteve lá com uma equipe e os primeiros procedimentos de investigação já estão em curso. Grande trabalho da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vem aí elucidando casos praticamente todos os dias. E tem também, Paulo Guerra, aí ainda nesse detalhe, que a perícia técnica esteve no local do crime, e o corpo foi levado ao IML agora há pouco. A polícia já está investigando quem matou, por que matou esse homem de aproximadamente 30 anos no bairro Monte das Oliveiras. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o passarinho da morte sobrevoou o bairro Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, outrora local de oração, local onde Jesus gostava de orar. Assim eu aprendi na escola bíblica dominical. E agora o Monte das Oliveiras, esse aqui da Zona Norte, é um matando o outro. Abraço para o Marinho, gerente da Caixa Econômica Federal, na escuta do Jornal da Manhã. Agora é contigo, poderoso Paulo Guerra. Esportes. Após 3 empates, finalmente o Fácil Clube conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro da Série D. A vitória por 1-0 veio na noite de ontem no Estádio da Colina sobre o Atlético Acreano. Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo será na Arena de Pernambuco. A partida deve colocar frente a frente Neymar e Messi, mais uma vez estará disputada em março de 2021. A noite desta quarta-feira foi tricolor na Arena Castelão. No segundo jogo da final do Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Ceará e conquistou em 2020 o bicampeonato estadual. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni conquistou o 43º título cearense de sua história. Um gol aos 44 minutos do segundo tempo deu ao Corinthians a vitória sobre o Vasco nesta quarta-feira em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Ao sair do banco, Everaldo decretou a vitória que marca a recuperação do time paulista após a goleada sofrida diante do Flamengo na rodada passada. Flamengo poupa titulares, vence Júnior Barranquilla com facilidade e confirma a liderança. Com atuação dominante no Maracanã, time de Dome fez 3-1 sobre os colombianos e aguarda adversários das oitavas de final em sorteio, que será nesta sexta-feira. Ainda pela Libertadores, o Palmeiras goleou o Tigres por 5-0 e hoje vão jogar Grêmio e América de Cali. Mais de 5,4 milhões de pessoas terão acesso a parcelas do auxílio emergencial nesta quinta-feira. Vão receber a segunda parcela de R$300 os 1,6 milhão de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, cujo número final do NIS é 4. Também nesta quinta-feira, a Caixa Econômica Federal libera saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 3,8 milhões de beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família, que tiveram o dinheiro creditado em poupança social digital no último dia 28 de setembro. O Brasil fechou o terceiro trimestre com queda de 76% no número de passageiros quando comparado ao mesmo período do ano passado, ainda que setembro tenha registrado o melhor desempenho desde o início da pandemia. Segundo dados disponibilizados no site da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, foram 7,2 milhões de passageiros entre julho, agosto e setembro de 2020, enquanto os mesmos meses do ano passado marcaram quase 30,5 milhões. Um ataque aéreo do exército afegão atingiu uma escola religiosa e matou 12 pessoas, inclusive crianças, e feriu 14 na província de Takha, no nordeste do país, disseram autoridades locais nesta quinta-feira. Hadi Jamal, porta-voz de uma unidade militar afegã, confirmou o incidente, mas disse que não está claro se o ataque matou acidentalmente civis e crianças e disse que uma investigação foi aberta.
Segundo o correspondente do jornal The New York Times, no Afeganistão, Mujib Mashal, o ataque aéreo atingiu o lugar errado e as 12 vítimas eram crianças que estavam estudando. Com bolsas integrais de 100% e parciais de 75% e 50%, a Prefeitura de Manaus encerra as inscrições para o processo seletivo 2021 do programa Bolsa Pós-Graduação às 23h59 desta sexta-feira. As inscrições e o edital completo estão disponíveis por meio do site www.bolsa.manaus.am.gov.br. As vagas ofertadas são para ingresso no primeiro semestre de 2021. O programa está oferecendo nesta edição 14 mil vagas em 178 cursos de especialização para a população de baixa renda residente em Manaus. Uma fiscalização do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON, resultou na apreensão de 265,844 quilos de alimentos em condições inadequadas para consumo. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira em um supermercado no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. No local, a equipe do órgão encontrou diversos itens com embalagens violadas ou datas de validade expiradas. Foram apreendidos 246 quilos de frango, além de carne vermelha, laticínios, produtos em conserva e bebidas alcoólicas. A mercadoria foi descartada e o estabelecimento assinou um auto de constatação. Relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial prevê que até 2025 a automação e a divisão do trabalho entre humanos e máquinas fecharão 85 milhões de empregos no mundo em empresas de médio e grande porte em 15 setores e 26 economias, incluindo o Brasil. Por outro lado, 97 milhões de empregos surgirão em áreas como cuidados com saúde, tecnologias da quarta revolução industrial e criação de conteúdo. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira por 57 votos a 10 a indicação do desembargador federal Cássio Marques para assumir uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. O jurista foi a primeira indicação do presidente Jair Bolsonaro para a corte. Com a aprovação, Marques substituirá o ministro Celso de Mello, que se aposentou após 31 anos no STF. O senador Harold de Oliveira, PSD, Rio de Janeiro, morreu no Rio de Janeiro ontem à noite aos 83 anos, vítima de Covid-19. O político estava internado no Hospital Samaritano em Botafogo, na zona sul da cidade. No dia seguinte ao anúncio do Ministério da Saúde sobre uma negociação para adquirir 46 milhões de doses de coronavírus, ou a Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o ministro Eduardo Pazuello e suspendeu a compra da vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. O embate entre a pasta e o presidente envolve também o governador de São Paulo, João Dória, e teve forte repercussão. Enquanto isso, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres, negou que o órgão possa sofrer influência externa na análise e autorização de eventuais vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Um voluntário brasileiro que participava dos testes clínicos da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca morreu por causa de complicações da Covid-19. O médico recém-formado João Pedro Feitosa, de 28 anos, tomou o placebo, ou seja, não recebeu uma dose do imunizante em desenvolvimento. O país registrou 571 mil mortes pela Covid-19 em 571 mortes pela Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 155.459 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 526 e segue em estabilidade. A curva de casos também está estável. O Brasil tem 5.300.649 diagnósticos da doença. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, anunciou que pretende colocar em votação no próximo dia 4 o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação até 2021 da desoneração da folha de pagamento. Bolsonaro vetou em julho o dispositivo que prorrogava até o ano que vem a desoneração da folha das empresas de 17 setores da economia e que empregam mais de 6 milhões de pessoas. O Papa Francisco afirmou em um filme que entrou em cartaz ontem, na Itália, que os homossexuais precisam ser protegidos por leis de união civil. Foi a forma mais clara que Francisco já usou
para falar de direitos dos LGBTIs. As pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso, diz ele no documentário Francisco. A fala do Papa surge na metade do filme. Ele discorre sobre temas com os quais se importa, como ambiente, pobreza, migração, desigualdade racial e de renda e pessoas mais afetadas por discriminação. O presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à reeleição, Donald Trump, encerrou uma entrevista para o programa 60 Minutos, um dos mais importantes da televisão americana, e atacou a apresentadora Leslie Stahl e afirmou que está considerando publicar a entrevista antes de ela ir ao ar na televisão. A entrevista foi gravada na segunda-feira para ser exibida no domingo, dia 25. Na noite desta terça-feira, Trump afirmou em uma rede social que estava pensando em publicar a entrevista antes de ela ir ao ar no canal CBS para fins de precisão e para que todos possam vislumbrar como a entrevista foi falsa e enviesada. Para o presidente Donald Trump, o confronto final com Joe Biden antes das eleições tem clima de revanche. Atrás do rival nas pesquisas com mais de 30 milhões de votos já enviados, ele precisa assegurar um bom desempenho no debate em Nashville para compensar o fiasco do primeiro duelo. Para o democrata, esta noite basta um empate. Evitar um erro grave em vez de perseguir a vitória. Menos de 4% ainda estão indecisos. Na véspera do debate, 43% dos entrevistados pela pesquisa Economist e YouGov consideram que o encontro entre os dois candidatos não se faz necessário. Entre o universo de eleitores, 45% acreditam que Biden se sairá melhor no confronto desta noite, em oposição a 36% que confiam na performance de Trump. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Voluntário morto não tomou a vacina de Oxford e sim produto usado como placebo, diz fonte. Folha de São Paulo. Butantan disse espantar com fala de Bolsonaro sobre não comprar vacina chinesa. O Estado de São Paulo. Papa Francisco aprova a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Eles são filhos de Deus. Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Defensor da cloroquina e crítico do isolamento social, senador Haroldo de Oliveira morre de Covid. Estado de Minas. Bolsonaro tinha conhecimento da intenção de compra da Coronavac, mas recuou após pressão de apoiadores. Jornal do Comércio no Recife. Escolas particulares do Recife suspendem aulas por 14 dias após surto de Covid. Fortaleza Diário do Nordeste. Morre segundo funcionário feito refém por criminosos e baleado durante a ação da Polícia Rodoviária Federal na BR-116. Porto Alegre, 0h. Bolsonaro frita o terceiro ministro da Saúde e abre novo foco de desgaste com generais. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Zona Franca de Manaus mantém atratividade. A crítica. Motoristas presos por morte de adolescente. Em tempo. Bioeconomia é apontada como alternativa para o Amazonas. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.